a palavra que o Senhor tem trazido adiante no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 32. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 32. Vamos ler com a ajuda de Deus, aquilo que o Santo Espírito diz aqui. Cura de Enéas, ressurreição de Tabita. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, não era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-nos todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorca. Essa estava cheia de boas obras e modo que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando de que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair as bodas, pôs-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a pedra, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor traz para nós na noite desse dia. Tudo isso que vimos, que for declarado como sinais, maravilha, prodígios e milagres, que manifestou sobre as obras do apóstolo, sabemos que era promessa do próprio Cristo. Porque ele disse que se cresce, haveriam de fazer obras maiores que ele fez no passado. Que no próprio nome dele expulsaria os demônios, falaria em novas línguas, colocaria a mão sobre os enfermos, curaria. Se bebesse alguma coisa mortífera, não se faria dano algum. Enfim, promessa. Porque enquanto Cristo peregrinava, eles acompanhavam e tinha o regozijo de que os vossos olhos ver a manifestação de Deus Pai sobre o próprio Filho, curando, libertando, salvando, e o nome de Deus sempre sendo glorificado. Mas para que se cumprisse a promessa do Consolador, como ele mesmo disse: não vos assustei, se chegar um momento que vão vos expulsar da sinagoga, e se vos matar, farão um favor, porque tudo isso será para que onde eu for e vos preparar lugar, um dia estejais vós também. Então Cristo, já antes da sua partida, ele já anunciava nos sermões proféticos, para que os discípulos ficassem atentos, ficassem por um momento hábitos, porque a própria glória de Deus Pai junto ao Filho manifestaria neles. Eles seriam representantes do próprio Cristo ressuscitado. Glória ao nome do Senhor. Mas a gente nota que na primeira instância eles
estavam adormecidos, porque pode ver que quando o próprio Senhor, ele subiu ali no monte onde houve a transfiguração, ele levou junto dele Pedro, João e Tiago, e um tiro de pedra, que é uma distância de poucos metros, não lembro direito agora, que ele se ausentou ali. Eles ficaram adormecidos, não perceberam, glória ao nome do Senhor, e não viram um momento tão sublime que quando Pedro deu por si, que ele se despertou, ele viu o Senhor sendo transfigurado, ele viu a face de Moisés, a face de Elias, e naquele adormecimento que ele voltava, ele falou: Senhor, quer que adoremos a Ti aqui, que façamos também altar, um para Elias, um para Moisés, um para o Senhor? Elias representava os profetas, Moisés a lei, e de repente o que aconteceu? Uma nuvem cobriu a face de Moisés e de Elias, mas a glória do próprio Deus Pai transfigurava no Filho, e uma voz manifestou e disse: esse é meu Filho a quem me compraz, a Ele ouvir. Já estava declarando que era para ouvir Ele. E quando Cristo veio diante deles, eles ficaram pasmos, sem fala, porque eles olhavam e viam Cristo resplandecendo a glória de Deus Pai. E quando eles desceram do monte, está escrito que eles não falavam, porque eles estavam assim assustados de ver, bendito, a própria glória de Deus Pai sobre o Filho. E quando chegou lá embaixo, no pé do monte, veio um pai de um jovem lunático, glória ao nome do Senhor, dizendo: Sara, meu filho, desde quando esse menino nasceu, os espíritos atormentam ele, cai espumando, convulsionando, judia dele. E ele disse: mas os discípulos, nenhum deles por um momento se manifestou e não tiveram a força de repreender, fazer algo por ele. E o Senhor disse: raça de pedras, até quando vos terei que mostrar o caminho daquilo que eu vos tenho dito? Glória ao nome do Senhor. E o próprio Cristo disse assim: cadê o teu filho? Ele está ali, chama ele. Quando declarou que Cristo chamava, o Espírito pegou ele e começou a convulsionar, espumar no chão, glória ao nome do Senhor. E de repente o Senhor gritou e repreendeu aquele espírito, e o menino ficou ali, bendito, ao chão, e todos disseram: o menino morreu. Ele falou: não, o menino não morreu. Foi até o menino, pegou o menino pela mão, e o menino levantou são e liberto por completo. E quando aquele movimento aconteceu, aquela obra, os discípulos chegaram diante dele dizendo: mas mestre, como que haveremos de ver sinais como esse? E o próprio Cristo declarou: existe caça de demônio que só sai com jejum e com oração. Já declarava a eles para que eles se preparassem, para que eles estivessem atentos sobre aquilo que o caminho, a trajetória traria a eles. Glória ao nome do Senhor. E assim aconteceu. Glória a Jesus, que no momento da instância que o Senhor declarou a eles que: olha, vos preparai-vos, porque está escrito que está chegando a hora que o pastor vai ser tirado do meio das ovelhas, e as ovelhas vão se dispersar. Pedro, na força de homem, disse: jamais te negaremos, estaremos do teu lado. Glória a Jesus. Mas quando o Senhor estava ali, junto a alguns discípulos como Pedro também, veio Judas, bendito o Senhor, e os fariseus, glória a Jesus, e os demais junto com eles. E quando Judas o beijou, vieram para prender ele. E quando Pedro sacou da espada que cortou a orelha do soldado, o Senhor repreendeu ele, dizendo: não poderia Deus mandar legiões de anjos e me livrar desse momento? Glória, você poderia, mas em mim tem que cumprir a promessa do Consolador. Eu tenho que ir para o Pai para vos preparar lugar, para que um dia vós estejais junto de nós também. Pegou a orelha, colocou de volta no soldado, e foram presos. E quando foram perante Sinédrio, Pedro acompanhava. Foi preso, na verdade, o Cristo, mas não achavam nele culpa, não achavam nele caminhos para poder agir contra ele. Procuravam, bendito, de maneira agir na justiça, na lei, mas não tinha, porque só o que ele fazia eram coisas boas, era o bem, era o benefício, a benevolência do seu amor. Glória a Jesus.
E quando levaram perante Pilatos, Pilatos olhou dizendo: o que vamos fazer? Não tem aonde, bendito, pegar esse homem. Glória a Jesus. E de repente diziam: crucifica-o, crucifica-o. E de repente levou ele perante Herodes, e se juntaram em oposição, porque está escrito que, bendito o Senhor, Pilatos com Herodes por um instante não se falavam, não estavam tendo concordância, mas para ver o mal do próximo, houve ali a oposição entre os dois, que se juntaram. E quando Pilatos falou para Herodes, falou: não, vamos crucificar ele. Grita para o povo: se prendemos Cristo e soltamos Barrabás, glória ao nome do Senhor, ou prendemos Barrabás e soltamos Jesus Cristo. E quando declararam, diziam: prende Jesus Cristo e solta Barrabás, glória ao nome do Senhor. E o homem, bendito o Senhor, calado como o próprio Cristo ali, glória a Jesus. E para que no bendito ali o Senhor, por um instante, eles ouvissem coisas, bendito, que para eles seriam coisas sobrenatural, inefável aos olhos dos homens. De repente Pilatos falou: o que você tem a declarar, mediante você sabendo que você já vai ser crucificado? Ele falou: a única coisa que eu vos tenho a declarar, ainda vós não vão entender, mas daqui a pouco eu estou sentado à destra de Deus Pai, e vou interceder por todos vós. Glória ao Senhor, bendito Senhor, porque as coisas do Espírito só entende quem está no Espírito. Glória ao teu nome. E por eles o entenderem, aí foi o momento que eles disseram: blasfêmia, crucifica. Foi levado, então, como nós sabemos, ao monte chamado Caveira, foi crucificado, colocaram coroa de espinho de acá sobre a tua cabeça, bendito Senhor, lancetaram, pediu água, deram vinagre, glória ao nome do Senhor. Mas tudo isso para cumprir a palavra, porque a graça, ela é pura, santa, e a graça, ela é sem mácula. A graça é uma senda divinal que se acendeu e não tem demônio que apaga. Pode ver que no tempo da lei, quando se acendia as luminárias, que eles iam fazer adoração, que eles iam adorar, invocar a Deus, por momento, se por um instante eles colocassem o azeite de qualquer maneira, um vento apagava. Glória a Jesus. Ou o ar que tivesse ali apagava o azeite, apagavam-se as luminárias, apagavam-se as luzes. E pode ver que teve um momento que Deus visitou Moisés e falou assim: olha, eu quero que você repare todo o tabernáculo. E sabe o que você faz? Pega Arão para ir com você, para que ele repare tudo. E sabe o que você faz, Moisés? Eu quero que você leve o azeite puro e batido. O que era o azeite puro e batido? Eles pegavam o azeite, eles batiam assim, para que se tivesse algum vento, algum ar ali, saísse, ficasse separado. Glória ao nome de Deus. Por quê? Porque daí quando eles levavam o azeite puro batido para colocar na lâmina que acendia, não apagava. Pode ver que a água não se junta com o azeite, com o óleo. Então ali quando já, tudo que era água, que era um momento de ar, saía, separava. E eles tiravam aquilo ali e ficava o azeite puro e batido. Então quando eles colocavam na luminária que acendia, não apagava. E pode ver que se por um momento se acendeu um monte assim, vamos dizer um exemplo assim, uma velhinha perto da outra seguida assim, se soprar, elas vão se apagando, mas daqui a pouco elas voltam acendendo tudo de novo. Então quando eles faziam do azeite puro e batido e colocavam, que acendia, não apagava, ficava aceso. Repararam o altar, repararam o tabernáculo. E pode ver que quando Cristo foi crucificado, naquele momento foi reparado o altar da adoração, da graça pura e mácula, sem mácula, para que todo momento que alguém fosse diante do Cristo, nenhum demônio viesse apagar a luminária da graça. Porque pode ver que quando Cristo estava sendo crucificado, que lancetaram ele, o que disseram primeiro? Água. O que ficou? O azeite puro e batido na cruz. A partir do momento que acendeu a glória da graça, não teve mais demônio que apagou ela. Quem crê no poder dessa palavra, pode dar glória a Deus. Se o que Deus acendeu na tua vida, não tem demônio que vai apagar. Glória a Deus. Glória a Deus.
Não se assuste nessa noite. Sabe o que o Senhor vai fazer com todos nós aqui? Como um azeite puro e batido. Porque pode ver que para os apóstolos, por um instante, eles ter a manifestação do Espírito de Deus dentro deles, olha o que aconteceu. Tudo aquilo que era humano teve que se aumentar. Glória a Deus. E pode ver que quando cumpriu a promessa do Consolador, que para quem que o Senhor se apresentou primeiro? Para Maria, mas daquela mulher que ele tinha expulsado 7 demônios. E falou: vai, fala para ele subir para Jerusalém, porque vai cumprir a promessa do Consolador. E fala para Pedro ir junto. Deus não deixa ninguém para trás. E a promessa de Deus, ela não morre. E quando anunciaram, Pedro foi. Glória ao Senhor. Chegaram lá em Jerusalém, era a festa de Pentecostes, que era uma das festas que eles faziam 3 vezes ao ano. Junto tinha também a da Páscoa. Bendito o Senhor, do tabernáculo. Glória a Jesus. Então eles estavam e eles ficaram dentro ali do templo, aguardando a hora oportuna do que aconteceria. E de repente, como está escrito, resumindo, um vento impetuoso, veemente, entrou dentro de Jerusalém. E quando entrou dentro de Jerusalém, línguas de fogo começou a se repartir. O que começou a repousar nos discípulos, vamos dizer apóstolos? Era um azeite puro e batido. Não podia se misturar com aquilo que era carne. Porque pode ver que no momento que a glória do Espírito Santo repousou sobre eles, que línguas de fogo passou a se repartir, já não eram mais eles simplesmente, era o próprio azeite puro batido, o próprio Cristo ressuscitado mesmo. Porque de repente, quando Pedro saiu de lado e ele foi diante de alguns, que ele fez uma pregação que está escrito aqui, que quase 3.000 almas creram, se batizaram, manifestava nele o que o próprio Cristo ressuscitado. Já não era mais Pedro, era o homem da imortalidade. Eu quero até acreditar, irmão, que quando a igreja foi fazer contínua oração, que Pedro estava preso em volta de 4 quaternos soldados, 16 homens que revezavam ali. Eu quero acreditar que a igreja, quando ela fazia contínua oração, eu quero acreditar que a igreja não orava só simplesmente para que Deus tirasse Pedro da prisão. Não, era algo além. O que eles não queriam? Eles não queriam que Pedro negasse o Senhor. Indiferente que aconteça com Pedro como aconteceu com Tiago, que foi morto à espada, mas não negou o teu nome. Nós vimos Pedro falar no teu nome, pregar no teu nome, ainda que ele seja morto na praça da cidade, mas não deixa Pedro negar o teu nome. Tem coisas, irmão, que quando nós olhamos para o nosso próximo, nós não podemos só olhar no sentimento de homem, no compadecer do olho visível, humanamente falando. Não. Tem coisas que quando nós olhamos para o nosso próximo, mediante o que ele está passando, nós temos que ir além do sentimento humano. Nós temos que ir pelo caminho da fidelidade, do azeite puro e batido. E olhar para ele e dizer: Senhor, sobre tudo que ele está passando, não deixe ele negar o teu nome. Sobre toda a provação que o Senhor está permitindo na vida dele, não deixe ele negar o teu nome. Que ainda que por um instante esteja percas dessa vida, esteja alguma coisa que traga tristeza, algum prejuízo carnal, visivelmente, mas que a boca dele não negue o teu nome. Porque pode ver uma coisa que o próprio Cristo ele declarou para os discípulos lá, quando vieram todo contentes e maravilhados, dizendo: olha, sabe o que aconteceu aí? O que foi? Ó, eu acabei de expulsar um demônio ali. O outro disse: eu acabei de ver um paralítico andar. Ah, mas você viu um morto ressuscitar? O Senhor mostrou onde estava a pureza da sua glória, onde ela manifestaria. Acautelar-vos todos vós, e se alegrai-vos muito mais, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Querendo dizer, isso é pouco. Sobretudo que vocês têm que estar atento e se alegrar e nunca perder a esperança da própria vida eterna. E saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. E esse sentimento começou a manifestar neles.
E de ponto que então eles começaram a pregar Cristo, que pode ver, irmão, que quando eles começaram a pregar o Cristo ressuscitado e viver na própria glória, eles não estavam nem aí com a morte, com a perseguição, com o que prendiam, com o que deixavam de prender, se anunciavam que iam matar ele. Eles não estavam nem preocupados com isso, que quando vem prender, Paulo, você quiser matar ele, pode matar, por favor, o que você vai fazer? Glória a Deus! Paulo não falou para a igreja, olha, só pego o bate de morte, sabe o que eu tenho para declarar? Se eu viver, será só para benefício do Evangelho e para amor de vós. Mas se eu morrer com Cristo, para mim é ganho. Já estava vendo um outro lado desconhecido aos olhos de muitos. Já sentia que o imortal já estava vencendo o mortal. Porque pode ver que aqui, como nós vimos que essa glória acompanhava ele. E quando Bendito chegou ali, Pedro junto de Lida, ficou sabendo que tinha ali esse homem por nome de Enéia, 8 anos ali na cama, enfermo. Glória a Deus. Mas quando chega aquilo que é o azeite puro e batido, verdadeiro, o próprio Cristo ressuscitado, não precisa muitas palavras. Ele logo olhou para aquele homem e disse: olha, Jesus Cristo te dá saúde, levanta! Levou o azeite da graça, levou o azeite puro e batido, que com a palavra ele saltou liberto. E ouvindo falar que Pedro estava ali próximo, a jovem pegou 2 mensageiros que fossem buscar ele, porque tinha uma mulher por nome de Tabita, que traduzida a Dorcas estava morta, e eles não queriam perder ela, porque sabia que era uma moça que tinha o coração de Deus, pelas obras de esmola que ela fazia. Quem tem sentimento sente, irmão. Com todo respeito à revelação da palavra, nós somos um povo que nós estamos se desligando do sentimento do amor de Deus. Ninguém sente mais nada, ninguém se compadece de mais nada, ninguém geme mais. E a palavra nos declara que Cristo também, ele foi conhecido como verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e sujeito às mesmas paixões, porque pode ver que quando ele chegou na aldeia, que Maria e Marta disse: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ainda que esteja morto, viverá. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quando ele chegou lá, a pedra lá no sepulcro, 4 dias cheirava mal, que dia que a multidão chorava, o que aconteceu? Jesus chorou. Por que ele chorou? Porque ele sentia a dor da perda, sentiu o amor que todos sentiam quando estavam juntos. Quando vai ver alguém desanimado, alguém abatido, alguém perseguido, alguém atormentado, alguém muitas das vezes jogado à mercê do adversário, não é para zombar, não é para rir, não é para apontar, nós temos que sentir a dor do nosso próximo. Que dar vida e não sentença, é o que nós temos que transmitir, é o que nós temos que dar. Não foi assim? Antes disso, quando Pedro chegou lá no templo chamado Formosa, na porta, esmola ele tinha, por isso que ele ficava. Se não desse esmola ali, não ficava ali. A esmola ele tinha, mas o principal ele não tinha: saúde, vida, alegria. Então não tem ouro nem a prata para te dar, viu? Mas o óleo que eu acabei de receber ali, o nardo, o azeite puro batido que me tomou, se você quiser receber, eu tenho para te dar. Estende a tua mão aí para mim. O que de graça eu recebi, de graça eu te dou. O azeite puro e batido que foi molado na cruz, ele vive, levanta e anda. Quem tem glória para dar, dá glória. O azeite puro batido está aqui. Receba a saúde agora. E foi bom, porque daí porque o que é bom, todo mundo quer viver, todo mundo quer sentir, todo mundo quer provar. Então quando os mensageiros foi, falou: olha Pedro, você tem que vir junto com nós. Você está trazendo o azeite puro e batido aí, ó. Vamos lá, tem uma moça que todos amavam ela e ela morreu. Está num quarto guardado, alguém ainda espera alguma coisa. Glória a Deus. Quando Pedro chegou, levaram ele no quarto alto, estava lá ela deitada, morta, e todos chorando e contando das esmolas, das boas coisas, tudo aquilo que ela tinha preparado.
Ele falou: se ausenta um pouco todos vós aqui. E quando ele ajoelhou, ele apresentou azeite puro e batido, chamado Jesus Cristo, e disse para ela: Dorcas, né? Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e quando levantou, deu a mão para ela, levantou, chamou para que todos viessem ver que a morte foi embora e a vida que é Cristo chegou. A palavra já vai terminar 9h20 da noite. Deus nunca me deu a graça de pregar dessa maneira, mas que ninguém escandaliza porque o Senhor vai dar graça de pregar. Sabe o que eu estou vendo aqui pelo poder dessa palavra e na visão da mesma? Eu estou vendo como azeite correndo pelas paredes dessa igreja. É o azeite puro e batido. Esse azeite vai fazer muita coisa aqui hoje. Quem não crê não vê nada, mas quem crê vê a glória de Deus. Igreja congregada na Pompeia hoje, olha o que o Senhor manda gritar para todos nós: Jesus Cristo nos dá saúde. Quem crê pode dar glória. Saúde na carne, saúde na alma, saúde no espírito, na alma, para meditar, para impulsar, para dar vida. Quem está sentindo dessa saúde, pode dar glória a Deus. Alguém pode falar assim, mas eu não estou doente. Eu congrego firme, dou glória, falo em língua. Tudo bem. Você que pensa. Você está doente sim. Porque quando você se assenta com o próximo, você fica falando mal do próximo, criticando, jogando pedra no telhado, criticando a obra, criticando isso, fala disso, fala daquilo. Você está doente. Em vez de você levar saúde para o próximo, você está levando escárnio, sentimentos contrários. Irmão, pode ver, tem coisas que vem vindo aí manifestando, correndo de um lado para o outro aí na mídia, que está deixando o povo doente, desacreditado. Não crê mais no poder, não crê mais na glória, não crê na manifestação, não crê no dom, não crê na cura. Com isso, sabe o que está acontecendo? A igreja está se atrofiando. O povo está adormecido, perdeu a sensibilidade do Espírito, não vê mais virtude, não vê mais anjo, não vê mais visão, não vê mais revelação, não visita, namora. É para quem crê, porque o Senhor, pela sua misericórdia, nessa noite, vai dar saúde para todos nós que estamos aqui, começando por nós do ministério. O ministério tem que ter saúde para repreender o mal, o pecado, a heresia, a inveja, o ciúme do meio do povo. O demônio que toma medo do coração, que no nome de Jesus o Nazareno, saúde, saúde, com a igreja da Pompeia agora. Não dá mais para pregar, mas saiba de uma coisa: a partir de agora, teu abraço vai ser de saúde, não vai ser mais abraço de falso, nem de mentiroso, e nem de tamanduá. Teu abraço vai ser de vida. E tem gente que fala: será que existe isso? Eu nunca contei isso em cima do púlpito, eu sinto de contar. Quando Deus preparou a nossa casa, entrou o irmão dentro da minha casa, ele olhou assim, e eu vi que o Maíra pegou ele assim: você está assim com o outro lá em cima? Mas eu não estou entendendo. Ele olhou no ponto da parede e ele saiu. Quando ele saiu, começou a sair água da parede. Começou a sair água da parede. E eu fui e comecei a quebrar a parede. Quando eu fui ver, tinha um furinho de nada no cano, coisa invisível. Sabe o que o Senhor falou para mim? Esse não tem saúde. Glória a Deus. Mas o homem e a mulher que tem saúde, aonde ele passa, a morte
oração aqui na frente. Unidos, agradecemos a Deus.